Notícias da Igreja Católica. Quinta-feira, 12 de outubro de 2023, hoje é dia de Nossa Senhora Aparecida, a Rainha e Padroeira do Brasil. Francisco diz que o perdão é a carícia de Deus a todos nós. Reportagem de Mariângela Jaguraba, do Vatican News. No caminho de catequese sobre o zelo apostólico, o Papa Francisco convidou nesta quarta-feira, 11 de outubro, na audiência geral, a deixarmos-nos inspirar pelo testemunho de Santa Josefina Bakhita, uma santa sudanesa. Infelizmente, há meses o Sudão é dilacerado por um terrível conflito armado sobre o qual pouco se fala hoje. Rezemos pelo povo sudanês para que possa viver em paz. Mas a fama de Santa Bakhita ultrapassou todas as fronteiras e chegou a todos aqueles a quem foi negada identidade e dignidade. Santa Josefina Bakhita nasceu em Olkossa, em Darfur, martirizado Darfur, sublinhou o Papa em 1869. Foi sequestrada aos 7 anos e escravizada. Os seus raptores a chamavam de Bakhita, que significa afortunada. Ela passou por 8 donos. Os sofrimentos físicos e morais de que foi vítima desde pequena a deixaram sem identidade. Sofreu crueldade e violências. Em seu corpo havia mais de 100 cicatrizes. Mas ela mesma testemunhou, disse ainda o Papa, citando as seguintes palavras de Santa Bakhita: "Como escrava nunca me desesperei, porque sentia uma força misteriosa que me amparava." Segundo Francisco, muitas vezes a pessoa ferida acaba ferindo. O oprimido facilmente se torna um opressor. Em vez disso, a vocação dos oprimidos é aquela de libertar a si mesmos e aos seus opressores, tornando-se restauradores de humanidade. Somente na fraqueza dos oprimidos pode-se revelar a força do amor de Deus que liberta ambos. Santa Bakhita expressa muito bem esta verdade. Um dia ela recebeu de seu tutor um pequeno crucifixo e guardou-o como um tesouro. Olhando para o crucifixo, Santa Bakhita experimenta uma profunda libertação interior porque se sente compreendida e amada, portanto capaz de compreender e amar por sua vez. Ela disse: "O amor de Deus sempre me acompanhou de forma misteriosa. O Senhor me quis tão bem. É preciso querer bem a todos, é preciso ter compaixão." Na verdade, compadecer significa quer padecer com as vítimas de tanta desumanidade presente no mundo, como também ter compaixão de quem comete erros e injustiças, não justificando, mas humanizando. Esta é a carícia que ela nos ensina: humanizar. Quando entramos na lógica da luta, da divisão entre nós, de sentimentos ruins, uns contra outros, perdemos humanidade. Muitas vezes pensamos que precisamos de humanidade, ser mais humanos, e isto é o que nos ensina Santa Bakhita: humanizar. Humanizar a nós mesmos e humanizar os outros. Santa Bakhita, tornando-se cristã, foi transformada pelas palavras de Cristo que meditava diariamente: "Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem." Por isso dizia: se Judas tivesse pedido perdão a Jesus, também ele teria encontrado misericórdia. Segundo o Papa, a vida de Santa Bakhita tornou-se uma parábola existencial de perdão. Que bonito dizer de uma pessoa que ele foi capaz de perdoar sempre, sempre, e ela foi capaz de fazer isso sempre. Perdoar porque depois seremos perdoados. Não se esqueçam disso, o perdão é a carícia de Deus a todos nós, sublinhou o Papa. O perdão a tornou livre. O perdão recebido primeiro pelo amor misericordioso de Deus e depois o perdão dado fizeram dela uma mulher livre, alegre, capaz de amar. Assim, Bakhita pôde viver o serviço não como uma escravidão, mas como expressão do dom livre de si. Isto é muito importante. Feita serva pela força, escolheu então livremente tornar-se serva, carregar nos ombros o fardo dos outros, disse ainda Francisco. Santa Josefina Bakhita, com seu exemplo, nos indica o caminho para finalmente nos libertarmos das nossas escravidões e medos. Ajuda-nos a desmascarar as nossas hipocrisias e os nossos egoísmos,
a superar ressentimentos e conflitos e nos encoraja sempre. Queridos irmãos e irmãs, o perdão não tira nada, mas acrescenta dignidade à pessoa, faz tirar o olhar de nós mesmos em direção aos outros para vê-los tão frágeis como nós, mas sempre irmãos e irmãs no Senhor. O perdão é fonte de um zelo que se torna misericórdia e chama a uma santidade humilde e alegre, como a de Santa Baquita, concluiu o Papa. Notícias da Igreja Católica. O Papa Francisco aceitou a renúncia ao governo pastoral da Arquidiocese Metropolitana de Fortaleza, no Ceará, apresentada por Dom José Antônio Aparecido Tosi Marques, por ter completado 75 anos, conforme previsto no direito canônico. Nesta quarta-feira, 11 de outubro, o pontífice também nomeou o novo arcebispo metropolitano local, Dom Gregório Ben Lama Paixão, transferindo-o da Diocese de Petrópolis, no Rio de Janeiro. Notícias da Igreja Católica. Há uma semana da publicação da exortação apostólica Laudadeum sobre o agravamento da crise climática e há menos de 2 meses para começar a COP28, o Papa Francisco recebe no Vaticano o presidente da 28ª Conferência das Nações Unidas para o Clima, Sultan Ahmed Al-Jaber. A audiência aconteceu na manhã desta quarta-feira, antes da audiência geral. A COP28, de fato, será realizada de 30 de novembro a 12 de dezembro em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, que está entre os maiores produtores de petróleo do mundo. A edição anterior, a COP27, aconteceu no ano passado no Egito e trouxe uma agenda de adaptação global com metas classificadas como urgentemente necessárias para serem cumpridas até 2030. Notícias da Igreja Católica. O Papa Francisco pediu ontem a libertação imediata de mais de 100 reféns mantidos pelo Hamas na faixa de Gaza e expressou preocupação pela segurança de civis palestinos que vivem na região. Rezo por essas famílias que viram um dia festivo se transformando em um dia de luto e peço que os reféns sejam libertados imediatamente, disse o Papa. Cerca de 130 pessoas foram sequestradas pelo grupo radical islâmico Hamas, que controla a faixa de Gaza, no ataque a Israel no último fim de semana. Segundo a agência de notícias americana Associated Press, o grupo terrorista ameaçou matar um refém cada vez que bombas das Forças Armadas de Israel atingirem alvos civis em Gaza sem aviso. Notícias da Igreja Católica. O Papa Francisco conversou por telefone com o padre Gabriel Romanelli, pároco da única igreja católica existente em Gaza, região controlada pelos terroristas islâmicos do Hamas, que declararam guerra a Israel. O Papa Francisco ligou para o padre Gabriel Romanelli, pároco da Igreja da Sagrada Família, na segunda-feira, segundo a Agence Ser. O padre Romanelli disse à agência de notícias italiana que o Papa Francisco manifestou sua proximidade e as suas orações por toda a comunidade eclesial de Gaza e por todos os paroquianos e habitantes e deu-lhes a sua bênção. O padre, que está atualmente em Belém, depois de visitar a cidade após uma viagem a Roma no final de setembro, disse que agradeceu ao Papa Francisco pelo seu apelo à paz após a mensagem do Ângelus no domingo 8 de outubro. Notícias da Igreja Católica. A presidência da CNBB pediu que unamo-nos em prece pela paz diante da guerra em Israel. Israelenses e palestinos estão sofrendo as consequências trágicas de um conflito armado e dos descasos históricos dos acordos assumidos. Abriram-se os caminhos para a violência, que gera morte e destruição, disse em nota. Com a guerra todos perdem, os chefes das nações se empenhem na salvaguarda da paz e da justiça, escreveu a presidência da CNBB. A nota foi divulgada por meio de vídeo e lida pelo secretário-geral da CNBB e bispo auxiliar de Brasília, Dom Ricardo Hoppers. Com a colaboração do Vatican News e da agência ICI, você ouviu o Boletim de Notícias Católicas, que volta amanhã. Notícias da Igreja Católica.